Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, louvado seja, Senhor, por toda a graça, infinita graça, eterno perdão que o Senhor nos concede. Nós abrimos nesse momento a Tua palavra, Senhor, e suplicamos de Ti, Teu Espírito, para que o Senhor fale ao nosso coração com o poder dos céus, Pai. Que essa mensagem seja transformadora, acalentadora, cheia de esperança e graça para todos os que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Você consegue imaginar o que seria a sua vida sem que você tivesse a esperança do perdão? Você consegue imaginar o que seria a sua vida sem você ter a certeza de que qualquer coisa que você tenha feito errado, qualquer pecado cometido, tenha sido perdoado? Imagine que tudo o que nós somos, sabe, nós não precisamos de perdão para aquilo que nós fazemos tão somente, nós precisamos de perdão para aquilo que nós somos. Nós somos pecadores. Imagine que tudo que nós somos, todos os pecados cometidos, cada palavra torpe que falamos, cada pensamento errado que nutrimos, cada ação que nós fizemos errada, que nós intentamos contra pessoas, contra filhos e filhas de Deus, e que nós, por fim, pecamos contra o nosso Deus sobre todas as coisas, estivesse sobre nós de modo que não houvesse sequer uma escapatória para esse pecado que nos persegue. Eu me lembro de que, ao estudar esse tema, imagine que os budistas, para aqueles que são budistas, não existe algo como perdão para os cristãos. Para aqueles que são budistas, por exemplo, e outras crenças não cristãs, não existe algo como o perdão como nós conhecemos. Imagine que, para um budista, o pecado é algo que está sempre presente na sua vida. Sempre presente. E uma das ilustrações que a gente pode trazer é como se você tivesse um copo de água, ok? Imagine um pequeno copo de água. E aí você coloca bastante sal nesse copo de água. Imagine que a água é a sua vida e o sal que ali está é o pecado que está em você. Não tem como, está dentro, está com você, em você, faz parte de você e da sua vida. E para um budista, o pecado que está ali sempre presente, ele nunca deixa de estar contigo. E o que você pode fazer é acrescentar boas obras à sua vida. Você consegue imaginar? E acrescentar boas obras seria acrescentar mais água. Você vai acrescentando água e água, então como se agora a sua vida fosse uma grande bacia, ou um grande balde, ou depois uma lagoa, e quem sabe até mesmo um oceano, mas o sal está sempre ali. Sempre ali. Por mais que você acrescente água, boas obras, o sal estará sempre ali. Não existe nada como o perdão para os budistas. Imagine, por exemplo, que se você pratica boas obras, seria uma forma de equilibrar o pecado, mas você, ao morrer, segundo essa crença budista,
você então se reencarnaria em outro ser e depois em outro e até que você alcançasse ou viesse a alcançar depois de muitas e muitas reencarnações, um estado onde você acrescentou tanto boas obras em sua vida, que você então pode alcançar um estágio, mas o pecado ali sempre estará. Que loucura isso. Imaginar que todo o peso jamais sai de cima de nós. Se nós pensarmos num personagem bíblico, pense comigo. Se você tivesse que agora pensar num personagem bíblico que ilustraria bem para você o que significa ou o que é a graça e o perdão, ou o pecado e a graça de Deus. Qual personagem que vem em sua mente? Alguém que pecou grandemente na Bíblia, mas recebeu, pediu e foi perdoado por Deus. Uma das histórias mais conhecidas, uma das clássicas histórias bíblicas sobre a graça e perdão, não sei se veio à sua mente esse personagem, mas é Davi. Quem foi Davi? Davi, ele foi um grande guerreiro, não é verdade? Um grande guerreiro de Deus. Davi também foi aquele que foi conhecido na Bíblia como sendo o amigo de Deus. Imagine, Davi um grande guerreiro, Davi tido como um amigo de Deus, aquele que foi escolhido por Deus, ungido pelo Senhor, para ser o rei de Israel, de cuja descendência viria o libertador. Mas você também lembra, né? Eu falo aqui para crianças também que nos assistem. Quem é a criança que não gosta da historinha de Davi e Golias, hein? Talvez seja ali uma das histórias mais conhecidas e mais amadas pelos pequeninos, né? Quando o pequeno rapaz Davi vai num campo de batalha, onde está ali Saul com todo o seu exército e os filisteus ali, só que o exército de Israel, de Saul, de Deus, está tremendo, porque eles tinham que vencer um homem, e se vencessem aquele único homem, venceriam toda a batalha. Aquele único homem era Golias, um grande gigante. Ali, soldados de guerra, homens de guerra, preparados para a guerra, ao se depararem com aquele gigante enorme, que zombava de Deus e do Deus de Israel e de todos aqueles que ali estavam, Saul e os seus soldados, ninguém tinha coragem de guerrear contra ele. Aí chegou um jovenzinho, Davi, pequeno Davi, não é verdade? Juntou 5 pedrinhas, foi contra o gigante e o derrotou. Uau! Quando a gente ensina essas histórias para os nossos pequeninos, e eu fico imaginando na mente dos pequeninos, né? Todos pensando, eu quero ser, quando eu crescer, como Davi, que derrotou o gigante, que derrotou o urso, que veio ali no seu rebanho. Mas Davi, o grande guerreiro, o Davi que derrotou o gigante Golias, o Davi que é tido na Bíblia como um amigo de Deus, é o mesmo Davi que cometeu um pecado terrível. Não um pecado, mas um pecado que acarretou em outros tantos pecados terríveis em sua vida. E toda essa mancha, todo esse relato está na Bíblia para nós. Ele tomou Batseba, a esposa de Urias, e então intentou ali, dormiu com ela ficou grávida, colocou Urias diante da batalha, pensando que se ele morresse na frente da batalha, a culpa da morte de Urias não recairia sobre ele, Davi. Ele pensou isso. E ele mentiu, ele tentou ocultar o seu pecado como rei dos seus súditos, e uma grande bagunça aconteceu e começou a acontecer na vida de Davi. Para você que está nos assistindo nesse momento, eu pergunto para você refletir: será que a sua vida também está uma completa bagunça porque você pecou
e aquele pecado você tentou ocultar e com ele você levou a uma mentira e depois aquela mentira um outro pecado e outro, um tentando encobrir o outro pecado e a sua vida agora você olha, eu não sei mais o que eu faço, não sei para onde eu vou. Imagine o próprio rei Davi. Eu quero convidar você para abrir agora a sua Bíblia lá no livro de segundo Samuel, ok? Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Abra a Bíblia comigo, agora em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tome sua Bíblia em mãos e deixe a palavra do Senhor falar ao nosso coração. Eu leio a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. O Senhor enviou Natã a Davi, Natã, um profeta do Senhor. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O profeta conversando com o rei. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia ela aquela cordeirinha do pobre do seu bocado, e do seu poço bebia. A cordeirinha dormia nos braços dele, e a tinha como filha. Olha que lindo. Você, jovenzinho, criancinha que está agora também nos assistindo, como são lindas as ovelhinhas, A gente fica encantado. Eu lembro uma vez que nós fomos num parque e tinha diversos animais e ali tinha pequenos cordeirinhos e a gente podia pegar mamadeirinhas assim com leite e dar para eles tomarem. E a gente ficava encantado, que animalzinho mais lindo, não é verdade? Imaginem. Aquele homem tinha uma cordeirinha, criou ela, bebia com ele, dormia com ele, ele abraçava um animalzinho de estimação mais querido que ele jamais poderia haver tido. Tinha como uma filha, diz o versículo 3. Agora, continua Natã, então, contando essa história e esse relato para o rei Davi. Ele diz assim: porém, rei, veio um viajante, um homem rico, e vindo um viajante, melhor dizendo, a um homem rico, não quis o rico, tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros e gado e tudo mais, quando chegou um amigo para visitá-lo, ele não quis matar ou tomar de um do seu rebanho, que ele tinha muitos para dar de comer àquele homem que havia vindo visitá-lo. Ele tomou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o seu amigo visitante, que tinha chegado até a sua casa, e assim ele fez. Que sentimento vem ao seu coração de pensar algo assim? Imagina, o homem tinha tudo, mas ele tomou daquele animalzinho, o único animalzinho mais chegado, dormia com ele, bebia com ele, comia na própria mesa até com ele, e tomou aquele cordeirinho, o homem rico, que ele tinha tantos, não ia fazer falta para ele, mas tomou do pobre e matou a ovelhinha, o cordeirinho do pobre, e deu para o seu amigo. Qual é o seu sentimento diante de um relato como esse? Eu sei o sentimento de Davi. O sentimento de Davi foi de furor, de indignação. Como pode esse homem ter feito isso? E é isso que nós vemos aqui, na continuação, no versículo 5, diz o quê? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E Davi disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, disse Davi, o homem que fez isso, ele deve ser morto. Que injustiça ele cometeu! E pela cordeirinha, diz, versículo 6, ele deve restituir 4 vezes pelo que fez, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu do homem pobre. E o versículo 7 então diz: então disse Natã a Davi. Uau, fico imaginando. Que coragem não teve esse profeta de Deus de olhar para o rei e falar aquilo que ele falou agora. Até essa semana.
Eu estava com meus amigos pastores, né? Eles são meus irmãos aí. E cada um deles, o pastor Denilson, o pastor Branga, o pastor David, somos como irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. E um deles essa semana me ligou para conversar algumas coisas. E ele tinha algo para me dizer, mas ele estava com medo de me falar, estava preocupado. Depois ele me disse. Eu aceitei aquilo muito bem, mas ele tinha como que uma instrução, uma repreensão para fazer a mim. E depois ele disse, pastor, eu estava tão preocupado, como que o pastor ia receber e tal. Eu disse, não, querido, nós estamos aqui para aprendermos juntos. Se você não me corrigir, como é que eu vou melhorar? E nós temos que nos ajudar uns aos outros. Imagina que eu sou só um pastor e ele é meu colega. Aqui não é um pastor e um colega, um amigo que trabalham juntos, mas era um profeta e o rei. O rei tinha todo o poder. E agora o profeta, então, imbuído daquela mensagem de Deus para ele, de correção para ele, de repreensão para o rei, ele olha para o rei e diz o quê? Ó rei, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Você é este homem. Uau! E agora, ver aquela mensagem, imagine como se foi um impacto assim, né? Na vida dele. Eu sou este. O meu pecado não está mais encoberto. Na verdade, Deus conhece toda a nossa vida. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu ser. Deus conhece tudo o que você é. Você pode esconder os teus pecados da tua esposa. Você pode esconder os teus pecados dos teus pais, do teu patrão, enfim, do teu chefe no trabalho, da tua professora, do teu professor na universidade, do teu orientador, enfim, de quem quer que seja, você pode tentar escolher, mas você nunca, jamais conseguirá esconder os pecados de Deus. Deus há de revelar todas as coisas, até mesmo aquelas que estão escondidas. Davi foi repreendido por Deus e alertado através do profeta que ele era aquele homem. Você é este homem. E Davi havia pronunciado a sentença contra si mesmo. O que deveria acontecer com este homem? Davi disse, ele mesmo disse, este homem deve morrer. Versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 12, diz, continua dizendo o profeta, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Você não fez o que era mal perante Urias. Você fez em primeiro lugar contra Deus. A Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, você queria esconder o teu pecado, pensando que se os amonitas matassem a Urias, esse pecado, esse assassínio recairia sobre os amonitas. Não. Deus está dizendo, você tramou isso. Você o matou através ou pela espada dos filhos de Amon. Versículo 13 agora. Diz assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Que lindo. Que linda essa resposta de Davi. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Davi não tentou justificar o seu pecado. Ele assumiu a sua culpa. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Simples palavras. Eu pequei. De pronto vem a palavra do profeta dizendo o quê? Você reconheceu? Deus te perdoou. Amém? Deus te perdoou. E o versículo 14 conclui dizendo esse trecho, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu,
morrerá. Notem, queridos, versículo 13. Davi reconhece: eu pequei. A palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor te perdoou, fica em paz. Mas as consequências do teu pecado, elas têm um preço. E Deus não pode fazer muito mais. E o filho que te nasceu dessa relação, ele morrerá. Eu não sei quanto a você, mas ao ler esse relato bíblico, ao estudar, eu me perguntei muitas vezes: por que um bebê inocente, por que o filho de Davi teria que morrer e pagar pelo pecado dele? Parece que isso não há sentido. Por que isso? Por quê? Por que o filho teria que morrer em seu lugar? Abra comigo a Bíblia agora no livro dos Salmos. E vamos abrir no Salmo 32. Vamos à Bíblia ali. O livro dos Salmos, né? Salmo 32. E vamos procurar entender e até tentar responder essa pergunta: por que o filho teria que morrer no lugar dele? E assim foi que aconteceu. Nasceu-lhe o filho, filho adoeceu, e ele orou e clamou, mas o filho morreu. Enfim, Salmo 32, versículo 3 até o versículo 5. Acompanhe comigo. Diz assim, Davi, em relação ao tempo em que ele ainda não havia confessado os seus pecados ao Senhor, Davi, ele diz assim no Salmo 32, versículo 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Vejam, queridos, Davi, ele mesmo que ninguém houvesse descoberto o seu pecado, o Espírito Santo ainda estava a trabalhar na sua mente e no seu coração, e ele estava se sentindo mal por todo o peso do pecado que ele havia cometido, dos pecados que ele havia cometido. E ele disse então, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos, todo dia. Pergunto para você, será que eu falo para alguém nesta hora que você vem arrastando sobre você e carregando sobre você pecados que você cometeu no passado? Talvez eu esteja falando mesmo para um cristão, uma irmã, uma cristã temente a Deus. Você cometeu um grave erro, mesmo depois de haver conhecido ao Senhor, de se haver entregado a Ele através do batismo, mas você pecou. Será que eu falo para alguém que adulterou no passado? Mesmo depois de haver se tornado um cristão, entregado sua vida a Jesus, e você adulterou, você dormiu com outro homem, você dormiu com outra mulher que não era a sua esposa, ou que não era o seu esposo lhe perdoou, a sua esposa lhe perdoou, Deus lhe perdoou, mas você não se perdoou. Você continua carregando esse peso durante todos esses anos, talvez 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, alguns têm carregado o peso. E Davi diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Sabe, o coração de Davi estava apertado, todo dia ele sentia algo ruim dentro de si por tudo que ele tinha feito. Será que eu falo para alguém que está sentindo isso hoje na sua vida? Às vezes mesmo um pequenino, um jovenzinho, uma criança, errou, não contou para o seu pai, e aquilo quando lembra vem aquele aperto no coração, e é uma sensação tão ruim, não é verdade? Sabe o que Davi está dizendo aqui? Os meus ossos envelheceram. Isso é uma expressão, e a tradução também poderia ser assim, os meus ossos secaram dentro de mim. Isso é uma expressão que revela
depressão. Ele não tinha mais vida dentro dele. E continua dizendo, versículo 4 de Salmo 32, porque a tua mão, disse Davi, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. O meu vigor, eu perdi o vigor. Tua mão pesou sobre mim. Tua mão pesou sobre mim. Sabe, quando eu li esse texto, não sei quanto a você, mas ao ler essa passagem eu pensei, puxa, quer dizer que quando nós pecamos, por favor, preste bem atenção nisso que Deus tem para revelar para nós, para você e para mim agora. Quer dizer que enquanto nós pecamos, ok? Então a mão de Deus, ela pesa sobre nós por causa dos nossos pecados, é isso? Agora você pecou, então Deus vai pesar a mão sobre você. Deus vai então castigar você por causa dos seus pecados. Tá vendo? Eu já ouvi isso de tantas pessoas. Pastor, eu errei, eu pequei. Eu sei que em algum momento, eu sei que a mão de Deus vai pesar sobre mim e eu vou sofrer por causa disso. Será que eu falo para alguém que tem esse sentimento? E eu fiquei pensando, mas não é justo. Se nós temos estudado nessa série, o Deus do Antigo Testamento, que Deus é por nós e nunca contra nós. E tudo revelou a nós, como Ele se tem revelado a nós através dos personagens, dos relatos bíblicos do Antigo Testamento. E de repente vem esse texto, porque o Senhor pesou a mão. Como isso? E eu quero revelar algo para você muito lindo. Que esse pesar a mão não é um pesar de um Deus castigando, não. Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas aos Reis, capítulo 10, versículo 4. Segundo livro de Crônicas, Crônicas dos Reis, capítulo 10. Versículo 4, olha que fantástico isso que a palavra de Deus nos revela. Acompanhe comigo. 2 Crônicas 10, versículo 4, falando de Roboão, que substituiu o trono de Davi, seu pai. Diz assim, teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Davi morreu, Salomão tomou o seu lugar, Salomão morreu, agora Roboão tomou o seu lugar, e então o povo vem para Roboão e diz assim, alivia o jugo, alivia o peso que o teu pai colocou sobre nós. E versículo 11 desse mesmo capítulo diz o quê? Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Aqui a mesma palavra é usada. Um jugo, uma carga que é colocada e foi colocada. Teu pai colocou uma carga pesada. Você agora, por favor, alivie. Sabe onde é que nós encontramos a resposta para essa mão pesada? Abra comigo lá agora a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha, palavras maravilhosas de Cristo Jesus. O Senhor diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu tomarei de vós o peso que está nas costas de vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como é que Davi diz assim, Senhor, o Senhor pesou a mão sobre mim? É fácil de nós entendermos que esse pesar a mão é como se fosse um jugo. Sabe, você lembra o que é o jugo, não?
aquela canga, né, que é colocada sobre dois bois ali, e um fica embaixo, né, os dois ficam embaixo do mesmo jugo, da mesma canga de madeira, e eles vão levando. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando Davi pecou, o jugo pesou sobre ele. Por quê? Porque Deus teve que sair de baixo e não pôde mais ajudar a ele a levar o peso que ele tinha que carregar pelos seus pecados. Não é que o Senhor Deus pesou a mão sobre ele. É que quando ele pecou, Deus não poderia mais ajudá-lo a levar a carga, porque ele deixou Deus de lado. E agora todo aquele peso, o jugo, cai sobre ele. Mas quando ele confessou, Deus se coloca debaixo novamente e diz assim: eu vou carregar o teu fardo. Amém? E agora não tem mais peso sobre nós, porque ele é aquele, se nós fôssemos comparar, né, a dois animais, dois touros ali carregando, né, debaixo do jugo, Deus é aquele touro forte, e você é o touro mirradinho, e que você só tem que ir junto com ele faz toda a força, ele carrega toda a carga. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele diz: eu vou carregar o teu jugo. Eu vou carregar a tua carga, eu vou aliviar o peso. Senhor, pesou sobre mim, mas se Deus vem embaixo, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar a vitória. Amém? Ó, queridos, no Salmo 32 ainda, no versículo 1 e 2, olha o que Davi diz, que fantástico isso que Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Feliz é este homem, amém? Oh, queridos, Davi, ele sabia o que era pecar, ele soube o que era andar longe, distante dos caminhos de Deus. Davi experimentou e sabia muito bem o que era pesar o pecado sobre si e ter que carregar sozinho. Só que então Davi, ele diz assim: feliz o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta, amém? Feliz, feliz. Davi sabia o que era isso. Feliz, bem-aventurado. Interessante que nesse texto aqui nós encontramos 3 palavras que representam todo o pecado em nossa vida, tudo o que nós podemos fazer, todo e qualquer tipo, toda e qualquer sorte de pecado que acontece. Davi coloca nesses 2 versículos, são 3 palavrinhas que representam a sua natureza pecaminosa, representam os pecados que você comete mesmo sem querer tê-los cometido, representa também os pecados ou pecado rebelião contra Deus, mão erguida que você ergueu contra Deus e diz: eu não quero seguir esse Deus, eu não quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Davi expressa aqui nessas 3 palavras. São palavras hebraicas, nós não conseguimos ver aqui em português, mas elas ali estão. No entanto, Davi, ele diz assim: olha, bem-aventurado aquele cuja iniquidade, aqui a palavra é pechá, rebelião contra Deus, é perdoada. Sabe o que significa esse perdoado aqui? Essa palavra significa levantar, carregar. Pechar é rebelião contra Deus, é o pior pecado que qualquer um pode cometer contra Deus. Se rebelar contra Ele abertamente. A rebelião, ela é sempre aberta, não é verdade? Se rebelou. E aí ele diz assim: feliz o homem que se rebelou contra Deus, mas o seu pecado, a sua rebelião, foi o quê? Perdoada. Ela foi erguida, levantada. Essa é a palavra, o sentido original no hebraico. Sabe o que significa? É a mesma história do jugo, lembra? Que está sobre os 2 animais. Só que quando você pede perdão, então Ele ergueu o peso e você não precisa mais carregar o peso daquele pecado. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Davi. Esse é o seu Deus. É o meu Deus. Veja, ele continua dizendo ainda no versículo 1, cujo pecado é coberto. Cujo pecado é coberto. O que significa esse de cobrir o pecado? Que pecado é esse? Esse pecado aqui é ratá. Ratá é um pecado que você cometeu
o que nós cometemos é um pecado que você simplesmente errou o alvo, você não queria ter feito aquilo, mas você fez. E ele diz assim, bom, feliz é aquele homem cujo Senhor, ele ergueu o peso do pecado da sua vida, mas também não só ergueu, mas como o cobriu. Cobriu, cujo pecado ratá é coberto. Sabe o que significa? Deus pega com o seu manto de justiça e cobre o pecador, e ele vai olhar para você como se você não tivesse cometido nenhum pecado. Amém? Esse é o nosso Deus. O pecado é coberto. Eu pergunto para você novamente, quanto que Deus nos perdoa? O quanto que Deus nos perdoa os pecados? Deus nos perdoa 50%, 60%, 70%, 80%? Não. Deus nos perdoa todos os nossos pecados. A salvação não é somente para o que nós fazemos, é para o que somos, está em nós e Ele nos cobre com os seus pecados. E ainda diz mais o texto, diz no versículo 2 o quê? Diz assim, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aqui a palavra iniquidade, no hebraico avon, significa aquilo que é torto, que foi torcido. Nós temos uma natureza torta, torcida. O próprio Davi, lá no Salmo 51, se você virar umas poucas páginas aí da sua Bíblia, no Salmo 51, no versículo 1, ele diz o quê? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga o meu pechá, as minhas transgressões. Isso é o que? O pecado de mão erguida, a rebelião. Lava-me completamente da minha iniquidade, da minha natureza tortuosa. Purifica-me do meu ratá, dos meus pecados que eu cometi, mesmo sem ter intenção de havê-los cometido. Pois eu conheço o meu pechá e eu conheço o meu ratá, diz o versículo 3, ele está sempre diante de mim. Eu, ratá, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em Avon, eu nasci com uma natureza torta, e em ratá me concebeu a minha mãe. E no versículo 7, Davi, ele diz o quê? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ó, queridos, sabe o que Davi estava querendo dizer aqui? Purifica-me com hisopo. O hisopo foi aquele ramo que eles embeberam no sangue do cordeiro no dia da Páscoa. E a Páscoa foi aquela festa lá, a 10ª praga que foi enviada sobre os egípcios, que era a morte do primogênito. Só que aqueles que acreditassem no sangue do cordeiro e sacrificassem o cordeiro e embebessem no sangue do cordeiro com o hisopo e passassem na ombreira da porta das suas casas, eles estariam protegidos. Imaginem, Davi está dizendo, Senhor, cubra-me com o sangue do cordeiro e eu vou ficar limpo do meu pechá, do meu ratá, da minha natureza pecaminosa, tanto dos meus pecados que eu cometo intencionalmente, que eu cometi por rebelião aberta contra ti, quanto aqueles que eu não quis haver cometido, e até mesmo a minha natureza pecaminosa. Ele perdoa tudo o que nós somos. Versículo 2, volte lá, sua Bíblia agora, Salmo 32, versículo 2, onde Davi diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não atribui, simplesmente ele não conta. Esse é o significado. Deus não conta da sua iniquidade. Amém, ponto final. É como se você não tivesse pecado. Ele não conta. Diz o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que todos os pecados que nós confessamos, Ele lança lá nas profundezas do mar. Não é verdade? Alguns ainda dizem assim, Deus não só lança nas profundezas do mar, como põe uma placa escrita em cima dizendo assim, proibido pescar. Alguns de nós vivemos pescando os nossos pecados já confessados. Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Não é assim, muitas vezes. Sabe, se Deus falou, filho, se você confessar eu te perdoo, como diz lá 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra, hisopo? Purifica-me.
cobre-me com o sangue do Cordeiro e eu vou ficar limpo. Deus prometeu, filho, filha, entenda o seguinte, em nome de Jesus, Deus prometeu, se você se arrependeu, se você pediu perdão dos teus pecados, Ele te perdoou, ponto final. Como ele falou, Davi falou a Natã, eu pequei contra o Senhor. Natã disse assim, e Deus te perdoou. Amém. Aceite o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque se você não se perdoa, se você não aceita o perdão de Deus, você está querendo se colocar acima dele. Veja quem é Deus. Deus é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Ele é o detentor de todo o universo, todo poderoso. E ele diz assim, eu sou todo poderoso, eu te perdoei. Agora, se você não se perdoa, você está querendo se colocar acima dele. E quem é que quis se colocar acima dele? Essa é a maior estratégia do demônio para a tua vida. Você não aceitar o perdão que ele te estendeu, você não se perdoar. Certa vez contas que um pai estava ali na sala da sua casa, lendo a sua Bíblia. Imaginem, estava lá na sala da casa, o pai ali, assentado no sofá, e estava lendo a sua Bíblia, de forma bem gostosa ali, e de repente ele começou a gritar, amém, glória a Deus, aleluia, amém, amém, e ele falava amém, glória a Deus, aleluia, e de repente o filho, um jovem, veio ali na sala e olhou, viu o pai com a Bíblia aberta na mão e disse assim, pai, o que o senhor está lendo? Esse livro é antigo, esse livro é o passado. O que o senhor está dizendo, amém? Não, filho, aqui está dizendo que todos os meus pecados foram lançados nas profundezas dos mares. Ah, pai, isso é bobagem. Pai, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um livro melhor para o senhor ler. Aí foi lá no quarto, pegou na sua estante lá, tomou uma enciclopédia. Diz assim, pai, esse livro é velho, ultrapassado, o senhor tem que estudar aqui outras coisas, de ciências e tudo mais. E deu uma enciclopédia para o pai. O pai disse, tá bom, deixa eu ler, vou ler então. E pegou a enciclopédia e começou a ler, e o filho se retirou. Daqui a pouco o pai, lendo ali a enciclopédia, começou de novo a gritar, amém, glória, aleluia, amém. E o filho veio lá na sala e perguntou assim, pai, eu não estou entendendo, o senhor estava lendo a Bíblia e disse amém, glória, aleluia, tudo bem. Mas o que tem que ver agora, amém, glória, aleluia, com a enciclopédia? E seu pai disse assim, mas filho, sabe o que é? É que eu estou lendo aqui que o ser humano já chegou na lua, mas nunca jamais conseguiu chegar ao lugar mais profundo dos mares. É lá que Deus colocou os meus pecados. Amém, glória, aleluia ao Senhor. Ó, queridos, Deus lançou os teus pecados nas profundezas do mar. Ele cobriu. Veja o que nós estamos lendo aqui, Salmo 32, ele diz o quê? Feliz o homem cujo a iniquidade é perdoada, que o Senhor levantou, ergueu, tirou o peso de cima da sua vida. Feliz o homem cujo pecado foi coberto, ele te cobriu com as vestes de justiça do Senhor, e você não tem por que se preocupar, ele te cobriu. Feliz o homem, diz Davi, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele não conta mais. Ele lançou nas profundezas do mar e simplesmente ele não conta mais. Ponto final. Amém. E por último, ele diz, feliz, versículo 2 de Salmo 32, diz assim, feliz o homem cujo espírito não há dolo. Não há dolo. Aqui simplesmente não tem mais culpa. Sabe, é a mesma coisa que uma mulher grávida, não é verdade? Ou ela está ou não está grávida. Não existe, e aí, como é que você está? Não, eu estou meio grávida. Existe isso, não? Ou está ou não está. Deus está dizendo, se você confessou, eu perdoei. Não tem mais culpa para você. Por isso que lá no livro de Romanos, o Senhor diz assim, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto, você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? Sim ou não? Você reconhece sim que pecou? Sim ou não? Sim. Então entenda uma coisa, Deus já tirou o peso sobre você, Ele já te cobriu, Ele não conta mais, amém? Não tem mais
conta dos teus pecados, lançou nas profundezas do mar, e não há mais dolo para você. E eu me lembro do texto que está lá no livro de Reis, que fala de Davi, primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 8. Na verdade, Deus está se referindo a Jeroboão, e Davi já estava morto, morreu, já veio Salomão no seu lugar. Salomão já havia morrido, depois Roboão e Jeroboão reinando ao norte, nas 10 tribos de Israel ao norte. E quando Deus se dirige a Jeroboão, ele diz o que lá em 1 Reis 14, 8, diz assim: eu tirei o reino da casa de Davi e entreguei para você, Jeroboão, mas você não foi como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos. Davi andou após mim de todo o seu coração, para fazer tão somente o que parecia reto aos meus olhos. Amém? Amém. Davi fez tão somente o que era reto aos meus olhos. Como entender isso? Davi não tinha pecado, não era um homem de guerra, matou muita gente, ainda assassinou Urias, adulterou com Batseba, fez tudo o que era errado. Mas Deus olha para Davi no passado e diz assim: ele andou conforme o meu coração em todos os seus caminhos, ele fez completamente tudo o que era reto diante dos meus olhos. Agora você não, Jeroboão, você não. Como assim? Deus não conta mais. Amém? Deus não conta mais. Ó, queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas na sua mente ainda pode estar a pergunta que nós fizemos no começo. E a pergunta do começo diz o quê? Lá, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. O que disse lá? Então disse Davi a Natã. O que foi que Davi disse a Natã? Pequei contra o Senhor, disse Davi a Natã. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que, com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E então Natã foi para sua casa. Aqui ficou essa pergunta: por que o filho de Natã teve que morrer? Por que o filho de Natã teve que morrer? Sabe, queridos, conta-se a história de que na Índia, na verdade, na Índia é como que um costume, infelizmente, lamentavelmente, de haver sacrifícios de bebês ao Deus do Ganges, ao Deus, grande Deus do rio Ganges, que é o próprio rio. E essa história que eu vou contar agora para vocês foi relatada na revista Christianity Today, muitos anos atrás. E infelizmente existe até um movimento mundial para que as mães não façam isso, porque acredita-se que cerca de 100 crianças morrem a cada ano, cujas mães dedicam ao Deus Ganges. Imagine que uma mãe estava com o seu bebê no colo, e com aquele bebezinho recém-nascido, ela então começou ali a entrar no rio Ganges, e à medida que ela entrava no rio com o bebê no colo, ela amassava e apertava e beijava o bebê, o seu primogênito, o seu filhinho lindo, querido. E ela abraçava, beijava o pequenino e chorava grandemente. Chorava. E à medida que ela ia andando, ela avançava para dentro do rio, ela abraçava o bebê, chorava, pegava água do rio, acariciava e molhava o bebezinho no seu colo. E conta o relato que, quando ela chegou com água até a sua cintura, então ela abraçou o bebê e beijou o bebê, e chorava. E ela olhou para um lado, para o outro, e de repente ela lançou o bebê no rio.
E saiu e voltou correndo para a margem. E ela se jogou, se lançou no chão à margem do rio. E agora sim, mais desesperadamente ainda, ela chorava. E gritava e chorava. E um missionário que estava a passar por ali, vendo aquela cena, veio correndo até onde ela estava. O que aconteceu? Por que você fez isso? E aquela mulher então começou a dizer para aquele missionário o seguinte: eu sou terrível. O meu marido diz que eu não presto, diz que eu não valho nada, que eu sou uma porcaria. Os meus pais me rejeitaram. Eu sou terrível. Eu tenho muitos pecados. E eu agora, o que eu fiz foi lançar no rio o maior dom da minha vida, o meu primogênito, o meu bebezinho, para aplacar a ira do Deus Ganges. Eu não suporto mais isso. A minha vida, os meus pecados, os pecados que estão sobre mim. E então aquele missionário começou a dizer para ela: filha, você não precisava ter feito nada disso. Tem alguém que morreu no seu lugar, morreu no lugar do seu bebê. Ele se entregou por você, ele foi até a cruz do Calvário, ele veio a este mundo, ele abriu os seus braços, ele sangrou até a última gota de sangue. O seu coração se partiu porque ele te amou, porque ele se entregou por ti para te perdoar, para te salvar. Ele é o teu Salvador. Ele tirou de você os seus pecados. Ele cobriu você. Nenhuma condenação mais há para você. Então, mais ainda agora, chorando, aquela mulher estava. Por que você não veio meia hora antes, 15 minutos antes? Eu não teria sacrificado o meu filho, o meu bebê. Querido, em nome de Jesus eu falo a você: olhe para o Calvário. Veja a cena do Calvário. Venha ver a cena do Calvário. Enxergue na cena do Calvário, na cor daquela cena terrível de blasfêmia, de sangue, de injúria. Veja ali um Deus que morreu por ti. Cristo Jesus, Ele foi tratado como nós merecíamos, lá no Calvário, para que nós pudéssemos hoje receber o tratamento que Ele tinha direito. Cristo Jesus, Ele foi condenado pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos teus pecados, que você não tinha participação alguma, para que nós fôssemos justificados na sua justiça. Cristo Jesus no Calvário, Ele morreu a morte que nos cabia, para que nós pudéssemos receber a vida que a Ele pertencia. Aceite, tão somente aceite, olhando para o Calvário. Natan disse para Davi que o filho dele morreria no lugar dele. Talvez somente um outro personagem bíblico pôde experimentar um pouco aquilo que Davi experimentou, Abraão, quando foi com seu filho para o sacrificar, mas um cordeiro morreu no seu lugar. Davi, Deus disse assim para Davi: Davi, você é meu amigo. Você tinha que morrer, mas vou permitir que o seu filho morra no seu lugar, para que você experimente, filho, toda a dor que eu sinto, porque você pecou. Eu vou enviar o meu filho para morrer no teu lugar. Davi sentiu toda essa dor. Davi entendeu. Aceite esse amor que Ele estende a você e a mim hoje, amém? Ele te perdoou. Tudo que você fez, Ele já te perdoou. Aceite e ore comigo nesse momento. Pai, obrigado, Senhor. Pai, tão dessemelhantes de Ti nós somos, Senhor. Tão fracos, tão pecadores. Nossa natureza torta, toda errada. E o Senhor ainda nos amou, mesmo sendo nós pecadores.
colocou sobre ele o peso da nossa culpa. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja. Te agradecemos por tudo. E te louvaremos eternamente, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, por todos aqueles que nos assistiram, que assistiram, acompanharam essa mensagem. Eu quero pedir que o Teu Espírito toque no coração para que aceite essa graça, esse perdão. E possam dormir em paz em Cristo Jesus. Em nome dele oramos e agradecemos, Senhor. Amém.